começando o Momento Espírita. As histórias de vida do médium Chico Xavier são lições que calam em nosso coração. Para nos contar algumas delas, está aqui conosco Maíse Braga, vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília. Maíse, seja bem-vinda ao Momento. Obrigada, Ana. Você conheceu pessoalmente Chico? Eu estive com ele em 76, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, que a Comunhão promoveu aqui em Brasília. E em 92, quando minha filha tinha 9 anos, e fomos até lá para que ela o conhecesse. E qual foi a emoção Aliás, dela? 3 vezes. Em 78 também estive com ele. Olha, foi impressionante porque ele era uma figura impressionante na sua simplicidade, na sua beleza. E ele tinha uma característica que era você não sentir o seu corpo físico quando estava próximo a ele. Isso era uma característica. Você não sentia. Era como se você saísse do seu corpo, tamanha a energia que ele emanava naquela simplicidade, na sua suavidade. Ele como que fazia você se sentir num estado mais perfeito do que você estava? Com certeza. E depois, quando você se afastava dele, você sentia uma enorme vergonha ao perceber o quanto você estava distante de ser um verdadeiro cristão, que ele foi, acima de tudo, isso. Contam muito, né, que vários episódios de que ele adivinhava o nome das pessoas e a história pessoal do visitante. Você tem alguma dessas que seja emblemática? Olha, uma me impressionou enormemente. Eu fui em 92 com um amigo, Rogério, um amigo de 26 anos, e ele disse a esse amigo, na verdade, o Rogério disse a ele: olha, Chico, eu queria te agradecer muito, porque eu era muito pobre quando criança e tomei sua sopa, a sopa que você distribuía aqui muitas vezes. Minha mãe me trazia para tomar a sua sopa. E hoje eu sou um bem-sucedido, um rapaz bem-sucedido, estou lá em Brasília, e eu não podia deixar de te agradecer por esse prato de sopa que durante tantos anos na minha infância eu tomei. Chico o abraçou e disse: Rogério, meu filho, sem que ele dissesse absolutamente que se chamava Rogério, sua mãe já está no mundo espiritual, não é? E o Rogério disse: já tem 10 anos que ela desencarnou. Meu filho, você não imagina a sopa de luzes que a sua mãe está preparando para você. 6 meses depois, o Rogério morreu num acidente de carro. Eu tenho absoluta certeza que naquele momento, quando Chico o abraçou, embora ele só tivesse 26 anos, Chico viu que o tempo de vida dele na Terra era pouco e disse isso a ele, que a mãe o aguardava na pátria dos espíritos com uma sopa de luzes. Eu podia passar o dia contando a você histórias semelhantes. Ele olhava para as pessoas e dizia coisas absolutamente inexplicáveis, até para a própria pessoa que ia procurá-lo. Durante o Congresso de 76, me recordo que Maria Amélia, uma amiga nossa, já eram 6 horas da manhã, desde as 8 da noite anterior, ele não fazia nada, não comia, só bebia água, e ela então disse: Chico, não é possível, você deve estar exausto. Ele estava psicografando? Ele estava autografando, autografando. Busque e Acharás, um livro que ele trouxe para ser lançado aqui. E ela então disse a ele: Chico, você deve estar morto, porque você não bebeu nada, não comeu nada, só água, nós somos muito mais jovens, estamos quase mortos de cansaço. E ele então disse: minha filha, o amor não cansa nunca. Eu costumo dizer que foi nesse dia, aos 18 anos, que eu descobri que não amava ninguém. Porque eu estava absolutamente exausta, todos estávamos, e os organizadores, os visitantes que vieram do mundo inteiro, e ele, das 8 da noite de um dia, às 7 da manhã do dia seguinte, no ginásio de esportes superlotado, abraçando a cada um, autografando o livro, dando uma rosa a cada um, e muitas vezes, quando a pessoa se aproximava, ele começava a falar. Não me esqueço de um rapaz que se aproximou dele e ele olhou tristemente para o rapaz e disse: meu filho, cuidado com seus adversários espirituais, com os inimigos do invisível que assediam tanto você. 2 anos depois, ficamos sabendo que o rapaz havia se suicidado. Então, eram coisas impressionantes, inexplicáveis para o vulgo, para o leigo, mas que vindos de Chico Xavier eram sempre uma bênção, um aviso, um alerta. E o que te impressionava mais na figura física dele? A profunda humildade do vestir-se. Ele mesmo costumava dizer que os ternos que usava davam a clara certeza de que o defunto era maior do que ele, porque geralmente não combinava a altura do terno com ele mesmo ou a manga da blusa que ele usava, mas isso em absoluto não causava nenhuma espécie ao seu coração.
Ele, quando recebia medalhas comemorativas, medalhas de homenagem, ele recebeu milhares, e ele não se furtava a isso, porque ele sabia que era o nome da doutrina espírita que surgia e não o nome dele pessoalmente. Ele se deixava fotografar no jardim da casa simples dele, com a medalha no peito, sempre com terno, mas invariavelmente ele pegava um dos cachorros que tinha e colocava no colo, para nunca dizer que a foto era dele. Tem um amigo que tem até hoje uma foto em que ele escreveu na dedicatória, tinha no colo, na fotografia, o brinquinho, que era um piquinês preto que ele teve por muito tempo. E a dedicatória está escrito: não repare, Brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Bom, muitas pessoas o criticavam porque ele usava peruca, né? Uhum. E ele dizia que ele não tinha nenhum direito de agredir os outros com a feiura dele. Careca, ele era muito pior do que com a peruca. Muito mais tarde soube-se que tinha sido uma orientação espiritual usar a peruca, porque aqui na altura da cabeça nós temos o nosso chakra, o nosso centro de força principal. Se para nós já é complicado lidar com isso, imagine como era para Chico Xavier, que tinha que entrar em contato mental com espíritos de enorme evolução. Ele mesmo contava que ele, no momento de psicografar com Emmanuel, por exemplo, ele tinha que estender o seu nível mental ao máximo e Emmanuel baixar ao máximo para os dois se encontrarem no meio. Então imagina o esforço mental, a disciplina. Seriam enxaquecas poderosíssimas, porque ele estaria sem a proteção que o cabelo sempre nos dá, nesse centro de força tão importante que temos na altura da cabeça. O que você diria assim, sobre o comportamento dele, sempre humilde, né? O que se ouve é que ele nunca dizia uma palavra que não fosse caridosa sobre uma situação, às vezes, desesperadora, né, para as pessoas. Às vezes, pessoas que estavam numa situação equivocada, né, em posições equivocadas das suas vidas. Né? O que você teria para dizer para os nossos telespectadores sobre essa mansuetude dele? Foi tamanha a sua maneira extraordinária de viver que no dia que ele morreu, que ele desencarnou, o bispo de Uberaba disse: eu podia discordar de Chico Xavier sobre uma série de coisas, mas tenho que dizer que ele viveu exatamente como Jesus disse que todos nós deveríamos viver. Ele resumiu aquilo que todos nós sempre soubemos, a sua simplicidade, a sua tranquilidade e o fato dele acreditar que ele não fazia absolutamente nada demais. Simplesmente contava uma história que era da própria vida e fazia com que as pessoas sempre vissem o lado positivo de toda criatura. Ele passou por coisas que nós não podemos avaliar. Eu acredito que ele levou para o mundo espiritual dramas que ele vivenciou, calúnias as mais poderosas. Ele costumava, às vezes, comentar que ateus, católicos, protestantes nunca o haviam, de alguma forma, magoado. Mas eu tenho certeza que os espíritas fizeram isso muitas vezes. Porque quase era afrontosa a diferença entre a sua beleza espiritual e aquilo que nós conseguimos ser na frente dele. Eu me recordo de que uma vez ele perguntou a Emmanuel, e ele disse a Emmanuel que toda vez que Emmanuel se aproximava dele, ele ficava constrangido porque percebia a sombra que ainda existia dentro dele. E Emmanuel, então, numa das raríssimas vezes que o confortou, disse: você vive a mesma situação que eu, meu filho, porque quando eu vou às altas esferas do mundo espiritual buscar trabalho para nós dois, à frente desses benfeitores eu me sinto como um crocodilo. E ele contava essa história para nos lembrar de que tudo é processo de evolução espiritual. As pessoas que vêm à Terra, como um Chico Xavier, como uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, na verdade são recados que Deus nos manda, modelos. Olha só como você ainda vai ser, olha só como você deveria ser, mas você ainda não consegue. Então, há relatos de pessoas que eram agressivas com o Chico, e eu acredito firmemente nisso, porque era tamanha a simplicidade dele que a pessoa se sentia agredida, dependendo do estado emocional dela, por existir uma pessoa com aquela tranquilidade, com aquela certeza de que toda a obra era do Cristo. E nos cabia apenas a honra de estar na seara dele. Mas ele costumava dizer que no nome dele dizia o quanto ele era humilde, né? Ele dizia que o nome dele tinha cisco, né? E que contam também que Emmanuel tinha brigado com ele porque ele se colocava assim tão abaixo. Você poderia contar para os telespectadores um pouco dessas duas histórias? É verdade. Houve uma senhora que disse há muitos anos atrás a ele que perto dele ela não sabia como se comparar.
E ele, para rebater, disse, minha filha, mas eu sou um verme. E depois levou uma bronca danada de Emmanuel, porque Emmanuel disse a ele, não se compare ao verme. Você não imagina o trabalho que Deus colocou para o verme. O quanto o verme é útil. E fez um discurso. Então, durante muito tempo, ele se apresentava assim, muito prazer, subverme. Porque ele não queria mais passar pela bronca de Emmanuel. Sempre que ele se colocava em algum patamar, o mais humilde que fosse, Emmanuel o corrigia para que ele fosse ainda mais humilde. Por isso, eu tenho certeza que não existiria a tarefa desses espíritos extraordinários que ao longo de 76 anos escreveram através dele, se não fosse ele, Chico. Mas também não existiria Chico se não fosse o Emmanuel. Porque Emmanuel foi o implacável mentor de Chico Xavier. Até o fim da vida ele dizia a Chico, cuidado, porque no momento final, às vezes, um dos nossos pés pode falhar. E não havia mais condição de falha, não é? Mas, mesmo assim, houve sempre por parte de Emmanuel. E o próprio Chico comentava que quando ele queria chorar, era Dr. Bezerra de Menezes que ele chamava. E uma vez, com uma dor atroz nos olhos, o Dr. Bezerra aparece, perguntou se estava doendo muito, ele já perdendo uma das vistas, de madrugada, psicografando Paulo Estevão, ele disse, eu estou sentindo uma dor, Dr. Bezerra, insuportável. E eu sei que eu sou um burro de carga, que eu não mereço nada, mas se o senhor pudesse me aliviar dessa dor, eu não estou aguentando. E o Dr. Bezerra, com aquele jeito cearense dele, disse, meu filho, se você é um burro de carga, o que sou eu? E Chico não teve dúvida, disse, o senhor é um veterinário de Deus, por favor, me ajude. E o Dr. Bezerra colocou a mão nos olhos dele e a dor passou. Ele tinha com o Dr. Bezerra uma liberdade que com Emmanuel não tinha. Ele chorava. E quando Emmanuel via que ele estava chorando, dizia, você já parou de chorar? Então, lave seus olhos e comece a trabalhar novamente. Bom, mas com essa energia toda, devem ter havido curas, né? Por meio da energia dele. Eu gostaria que você contasse essas histórias após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais histórias sobre a vida do médium Chico Xavier. E quem nos conta é Maíse Braga, vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita e nós estamos conversando com Maíse Braga, vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, sobre as histórias de vida de Chico Xavier. Maíse, no bloco anterior, eu te perguntei se na presença dele, devido à energia maravilhosa dele, havia casos de curas. Sem dúvida, e muito cedo, porque logo que o pai distribuiu os filhos, quando ficou viúvo, ele foi parar na casa de uma tia, uma senhora extremamente dementada, que o maltratou infinitas vezes. E que tinha um vizinho que tinha uma pústula na perna horrorosa. E já que o Chico dizia que via as pessoas que tinham morrido, ela decidiu que o Chico era um curador. E fez com que Chico lambesse a ferida do rapaz durante algumas semanas. Chico ficou desesperado, porque ele era um menino ainda, muito pequeno, mas a mãe, já desencarnada, lhe aparece e diz, não se preocupe, faça o que sua tia está mandando. Entre sua língua e a perna do rapaz, eu colocarei minha mão. E ele, então, como se beijasse a mão da mãe, diariamente, aparentemente, lambia a ferida do rapaz, que ficou completamente curado. Mas nem isso convenceu a tia de que ele era uma pessoa diferente. Ela o maltratou de todas as maneiras que você pode imaginar, adorava dar surra nele. Ela dava uma surra de manhã, uma de tarde e uma de noite, que era para não perder o hábito, nem de bater nele, nem ele de apanhar. E quando ele chorava, a mãe lhe aparecia e dizia, não se preocupe, tudo isso vai fazer com que a sua personalidade suporte o que vai vir. Todos os obstáculos, todas as lutas da vida. E quando ela queria encontrar o culpado, era sempre o Chico. E os primos, todo mundo acusava o Chico de tudo, porque ele já ia apanhar mesmo, então ele era culpado de tudo. Ele passou por dramas muito grandes, mas a mãe sempre dizendo, eu estou providenciando um anjo que vai se casar com seu pai e vai juntar todos vocês debaixo da mesma casa. E surge Dona Cidália,
que aceita o pedido de casamento do pai do Chico com a condição de que ele reunisse os filhos novamente. Dos 7 aos 9 anos, ela foi um anjo na vida do Chico, mas apenas durou 2 anos, porque aos 9 anos ela desencarna. E quando ela estava no leito de morte, ela chama o Chico, porque embora analfabeta, ela tinha intuição de que a tarefa do Chico não era qualquer uma. E ele chorando diz, mas a senhora ficou conosco tão pouco tempo, a senhora era o anjo que nos protegia, como é que eu vou ficar agora? E ela disse, meu filho, não se preocupe, agora você terá 2 anjos tomando conta de você, sua mãe e eu. E ela desencarna assim, com essas palavras, e o Chico realmente, muitos anos depois, tinha sempre a sua companhia, nas horas mais difíceis da vida, tanto da mãe como da sua madrasta. Chico era muito dedicado ao trabalho mediúnico, né? O que você nos conta dessa faceta dele, assim? Como é que era essa rotina dele? Era uma rotina altamente disciplinada, a ponto de 1952 a 1954, através de um trabalho dirigido por Arnaldo Rocha, havia psicofonia através do Chico. E tudo isso foi unido, todas essas mensagens recebidas durante 2 anos, só citando um exemplo, foram unidas no livro Instruções Psicofônicas, um clássico dentro da doutrina espírita, um livro maravilhoso. Imagine você o que era um médium fiel como Chico, receber tanto um suicida como Eurípides Bassanufo, como o Dr. Bezerra de Menezes, como Cícero Pereira. É um livro magnífico. Mas ao final de 2 anos, Emmanuel encerrou tudo aquilo, dizendo que a verdadeira tarefa do médium era a psicografia. Não, incorporação. Não era incorporação, não era psicofonia, era o recebimento das obras. Então foram 2 anos, o livro Instruções Psicofônicas é maravilhoso, tem histórias divinas ali, tanto dos espíritos amigos de luz, como dos espíritos altamente sofredores, com uma fidelidade mediúnica impressionante, vinda da figura que era Chico Xavier. E ele mesmo dizia que as pessoas às vezes diziam que ele era louco, então ele dizia que ele era realmente um louco em permanente tratamento. E que o tratamento era fazer todo o bem possível, era trabalhar sob a tutela dos amigos espirituais, numa grande disciplina, porque durante 30 anos ele foi funcionário do Ministério da Agricultura, o único funcionário do Ministério que nunca faltou um dia ao trabalho, e, no entanto, passava as madrugadas psicografando, recebia o público no centro com uma disciplina tremenda, sempre com gravíssimos problemas de saúde. Ele nunca teve uma época de dizer, não, o Chico está muito bem, o Chico não está com uma dificuldade de saúde. Então, eu lamento quando as pessoas chegam perto de doutrina espírita e dizem, agora eu vou ficar bom. Agora nada mais vai me acontecer, porque eu vou desenvolver mediunidade, eu vou ajudar os outros e nada mais de ruim vai me acontecer. Eu fico calada, mas lembro sempre a vida de Chico Xavier, não é? Uma pessoa extraordinária que viveu para o bem, viveu para os outros, para a divulgação do que é luz e que, no entanto, sempre teve permanentes dificuldades de saúde, incompreensões, lutas materiais tremendas, sempre viveu com enorme dificuldade financeira, sem jamais aceitar os convites inúmeros que teve ao longo da vida para largar tudo e ser sustentado por determinadas pessoas. Esses convites sempre existiram. Mas ele jamais aceitou, passou grandes lutas. Seu irmão desencarnou quando ele ainda era muito jovem, o irmão tinha só 34 anos, deixou-lhe os filhos e todas as dívidas. E ele então tinha uma enorme dificuldade para honrar tudo isso, sempre com seu trabalho humilde. Ele já era procurado na Fazenda Modelo, onde trabalhou por muito tempo, e os taxistas que levavam as pessoas para conversar com o Chico não entravam na fazenda. E uma vez um jornalista perguntou, por que o senhor não me deixa lá dentro da fazenda? Por que o senhor está parando aqui? Eu vou ter que andar até encontrar o Chico na fazenda. Porque aí, meu senhor, até as vacas incorporam. Tamanha era, na época, a incompreensão da tarefa de Chico. E o chefe dele, que gostava muito dele, ficava contrariado, porque as pessoas iam procurá-lo no horário de trabalho, em busca de uma orientação segura, né? E ele tinha que coordenar tudo isso, precisava do emprego, materialmente falando, mas também não podia desprezar as pessoas que o procuravam. Bom, sobre essas pessoas que o procuravam, uma das tarefas, né, que maior deu visibilidade a Chico foi a psicografia dos entes queridos, das pessoas que já haviam partido, Exato. E a história e a situação de cada um deles. É verdade. O primeiro livro trazia a mensagem de 6 jovens desencarnados, intitulou-se Somos 6, lembrando o grande clássico Éramos 6. Uma das jovens desencarnadas que ali se manifesta era Volquimar, que morreu no acidente do incêndio do edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 74. O livro teve enorme repercussão. A partir dessa data, foi permanente o trabalho de Chico nesse convite das famílias a procurarem os seus filhos, os seus seres queridos já desencarnados. Isso tomou grande parte da vida de Chico, fora a psicografia dos mais de 400 livros que ele nos deixou. Bom, muitas personalidades nacionais foram visitá-lo. Como
é que ele reagia a essa popularidade? Ele nunca aceitou essa popularidade. Ele dizia que ele era um mero instrumento e que na hora que a espiritualidade quisesse, ele deixaria de ser. Então as pessoas o procuravam, muitas delas anonimamente, escondido. Ele nunca se deixou levar por isso, ele nunca considerou que isso era um convite para ele frequentar as personalidades. As personalidades é que iam até ele, não é? E o seu maior prazer era atender exatamente as pessoas mais difíceis, as mais obsediadas, aquelas que os próprios espíritas em volta dele diziam, não, Chico, pelo amor de Deus, você vai receber fulano? Você vai aceitar fulano? E ele trazia a pessoa para junto dele. Havia um rapaz bêbado que todos os sábados de manhã, na hora que o Chico ia sair com a caravana para a Vila do Pássaro Preto, o rapaz chegava embriagado. E o rapaz cantava. E as pessoas em volta do Chico desesperadas. Chico, manda esse bêbado embora. E o Chico dizia, meu filho, agora canta aquela música que eu adoro do Orlando Silva. E o rapaz cantava. Agora canta aquela do Silvio Caldas, e o rapaz cantava. Agora canta aquela do Nelson Gonçalves, e o rapaz cantava. Agora, as pessoas em volta começaram a perceber que quanto mais o rapaz cantava, a bebedeira desaparecia. E ele ficava, minuto, agora a última para a nossa despedida, e o rapaz cantava. E as caravanas em volta desesperadas, porque caridade era a única coisa que elas não queriam fazer, né? E aí, certa feita, um amigo que estava próximo disse que ouviu o rapaz dizer, Deus te abençoe, Chico Xavier. Porque só você sabe do meu drama, sabe porque eu bebo. Ele tinha uma filha de 6 anos, que estava com ele pela mão, passou um ônibus e carregou a menina. E ele se culpava da morte da filha e por isso bebia. E o Chico sabia do drama dele. E o fazia cantar de manhã no sábado na porta da casa do Chico, até que a bebedeira desaparecesse. Mas em volta as pessoas não se conformavam. Como é que o Chico dava trela para uma pessoa embriagada? Mas o Chico adorava exatamente isso. Na madrugada, muitas vezes voltando para casa do centro espírita, atender a pessoas de toda sorte que, sabendo quem ele era, o interpelavam na rua e pediam que ele orasse por essas pessoas. Embriagados, pessoas que tinham uma vida considerada desequilibrada, no entanto, respeitavam demais a Chico. E ele tinha todo o coração para recebê-las. Bom, ele viajou ao exterior, né, divulgando a doutrina espírita. Em 1965. Foi a única viagem que ele fez ao exterior, realmente de vulto. Ele chegou lá e havia programas de televisão a serem realizados, mas Emmanuel disse não. Não vamos à televisão agora, vamos à livraria. E lá ele lançou as primeiras obras, né, em 65 ainda, junto com Valdo Vieira, para divulgar o livro espírita, a mensagem através do livro espírita. E quando ele voltou, realmente Valdo Vieira seguiu outros caminhos, ele permaneceu só, no sentido de continuar a tarefa. A área científica da doutrina talvez tenha ficado ligeiramente prejudicada, porque eu creio que Valdo, como médico, seria o receptáculo para a espiritualidade dessa área científica, mas outros chamamentos aconteceram, ele partiu e ficou apenas Chico. Mas o que Chico fez nesses 76 anos de mediunidade, acho difícil que outra pessoa venha realizar, porque foram obras de todos os matizes, com todo tipo de colocação, que estão ao longo do mundo em milhões de coletâneas, e acredito que se ele tivesse recebido uma ínfima parte do dinheiro que esses livros renderam e rendem, ele seria um homem milionário. No entanto, todo o livro foi entregue à Federação Espírita Brasileira, foi entregue a obras de divulgação da doutrina, com o registro em cartório de que ele não receberia, como jamais recebeu, 1 centavo por livro nenhum. Inclusive, as editoras não davam nem satisfação a ele da venda dos livros, porque ele nunca foi buscar isso. Ele realmente tinha o seu trabalho, materialmente falando, tinha o seu sustento, a sua aposentadoria, ganhava milhões de coisas, na mesma hora ele repassava. Eu me lembro que o costureiro Clodovil deu-lhe um relógio valiosíssimo e o mendigo que chegou na fila do lado, o Chico na mesma hora passou o relógio. E o Clodovil há pouco tempo contava na televisão, quase morreu ao perceber que o relógio caríssimo que ele havia passado para o Chico botou no bolso no minuto seguinte e entregou ao mendigo, sem ter qualquer noção do quanto aquele relógio valia. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Uma última questão para você. Qual, na sua opinião, é a maior lição que ele nos deixou? A lição de viver conforme aquilo que Cristo preceitua. Certa madrugada ele descia a rua e passou uma cachorra desencarnada, fora da matéria, totalmente iluminada.
E ele disse que pela primeira vez ele pensou, eu fiquei louco de verdade. Agora é verdade, eu enlouqueci, como dizem as pessoas. Porque eu estou vendo uma cachorra que está morta e está iluminada. E Emmanuel, seu mentor, lhe aparece e diz, não, Chico, você não ficou louco. É verdade. Ela está iluminada porque ela morreu há mais de 12 anos e o dono nunca se esqueceu dela. E ele então contava essa história para dizer que se até os animais ficam iluminados quando pensamos neles, como é que não ficaremos nós se deixarmos no coração dos outros uma verdadeira lição de amor e uma lembrança de paz pela nossa passagem na Terra? Eu tenho certeza absoluta que vidas como a de Chico Xavier são eternos exemplos, sem nenhum endeusamento, exatamente para nos recordar disso, de que todos nós viemos para fazer luz, para um dia sermos luz. E às vezes estamos tão distanciados dessa beleza, dessa certeza que o Cristo preceituou em primeiro lugar para nós, que nos julgamos infelizes por pequenas coisas. Por qualquer bagatela, hoje as pessoas pensam em suicídio, se deprimem profundamente, se afastam da família, dos amigos, acham que são as piores pessoas do mundo, que Deus as esqueceu, quando isso só prova que nós não estamos preparados para os grandes embates. Porque a vida também é o não, a vida também é frustração, a vida também é aquilo que não dá certo. Nós somos o passado em forma de presente. Então, aquilo que hoje nos frustra, é carência, foi excesso e nós não soubemos valorizar. Então, que a partir de agora, conscientes de que somos o passado em forma de presente, nós possamos fazer todo o bem possível. Deixar uma lembrança querida, como o Chico deixou para todos nós. Eu tenho amigos que dizem, eu sou ateu, Maíse, mas no Chico Xavier eu acredito. Porque a vida dele simbolizou muito mais do que simplesmente acreditar. Foi a vivência que todos nós devemos ter, de que qualquer coisa que surja em sua existência é sempre motivo de construção para uma felicidade que talvez hoje não esteja conosco, mas que amanhã com certeza virá. Mas muito obrigada pela sua participação no Eu que momento. agradeço a oportunidade. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.